Oi! Hoje é a resenha do conto Uns Braços, escrito por Machado de Assis, aqui da coletânea Mulheres de Machado, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Assim começa Uns Braços, escrito por Machado de Assis, que conta a história desse tal Inácio, um rapaz de 15 anos de idade, mais ou menos, que mora, digamos assim, de favor na casa de Borges, que é o cidadão que está malhando ele com várias e várias palavras depreciativas. Pois é, a questão é a seguinte: ele mora ali na casa de Borges porque ele, o Inácio, o rapaz, trabalha para esse sujeito um pouco rude, grosseiro, né? Aqui colocado como um solicitador. É um termo antigo, acho que de uma profissão, né? Que está relacionado ao direito ou tabelionato, uma coisa parecida. Não importa, para falar a verdade. O que vale é que Inácio trabalha para o tal Borges, e vai daí que começa uma situação um pouco, digamos assim, um intruso dentro da família do Borges, né? Bom, a família do Borges, na verdade, é só ele e sua mulher. Na verdade, ele nem é casado exatamente com ela, mas vivem maritalmente, que é a dona Severina. Bom, a questão é a seguinte: o garoto, o Inácio, já depois de alguns meses vivendo ali, né, naquele trabalho meio árduo de seu ajudante, do solicitador, meio que descobre, assim, sem querer, que começa a nascer uma paixão pela senhora, a dona Severina. Pois é, o garotão começou a se apaixonar pela mulher do chefe. E olha só a situação, saia justa. O problema é que, claro, ele ali na sua juventude, e claro também, né, com o marido ali do lado tão próximo, ele não pode falar nada, né? Aliás, ele não pode nem sonhar muito alto, né? Mas o que é importante é que talvez alguma coisa comece a ficar muito evidente que ele gosta dela. E isso sim pode atrair muitos problemas para o rapaz. Mas é claro que eu vou parar de dar outros detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto muito interessante do Machadão. Minha avaliação do texto. Bom, depois que a gente chega ao final da leitura desse conto, pois eu já estou indo até as conclusões quase, a gente percebe que esse é o típico texto onde temos aquela coisa do lirismo transbordando, né? A questão do primeiro amor, né? Aquele sentimento bem imaturo, literalmente, né? Porque é um jovem ali de 15 anos, isso realmente fica sempre nos tons bastante doces, leves, mas também muito profundos, porque exatamente essa relação entre os dois, né, o garotão e mais aquela mulher um pouco mais velha, a gente não sabe o quanto que ela é mais velha do que ele, mas naquelas a gente pode considerar que sim, ela praticamente pode ser a mãe dele. Aliás, o próprio texto já faz referências a isso, né? O trato que a dona Severina tem para com o Inácio é mais ou menos nesse esquema, né? De uma amiga e também de uma mãe, em certos modos de dar atenção ao jovem, claro, né? Mas sim, um dos bons momentos do texto, com certeza, é como esse narrador passa pra gente toda a aflição do jovem, né? Como ele consegue ou não consegue lidar com tudo isso. Ele é descrito pra gente como um sujeito muito atrapalhado. Por isso se explica todos aqueles monte de nomes feios do Borges para o Inácio, né? Como ele fica maltratando, né? Querendo transformar a figura dele como um rapaz completamente inapto para trabalhar com ele ou para trabalhar com qualquer outra coisa. Justamente porque ele se mostra muito desleixado, atrapalhado, e claro, depois de um certo tempo a gente percebe que ele é desse jeito, atrapalhadão, porque literalmente a cabeça dele está confusa, ele está apaixonado pela mulher do chefe. Aí você, claro, fica se perguntando, mas como que apareceu esta paixonite, né? Vamos colocar que não é um amor super, né, verdadeiro. Como que isso surgiu? Bom, literalmente a resposta está no título do conto, Uns Braços. Os braços, obviamente, são os braços torneados da dona Severina, que é descrita como uma mulher bonita, não super bela, como as típicas mulheres machadianas, mas com certeza ela tem a sua beleza. Mas é irresistível para o jovem
aqueles bracinhos bem feitos. A paixão vem exatamente daí, ele não consegue parar de olhar. Aliás, o grande problema dele é que na verdade ele nem consegue olhar, né? Ele sabe que está apaixonado por ela por causa dos braços e ele fica se evitando. Claro, ele tem medo, né, do Borges, obviamente, né? E claro, ele faz de tudo para negar esse amor, diz que vai embora, vai desistir daquela vida sofrida dele. Vida sofrida no que eu digo, na parte do serviço mesmo, né? Que é algo bem cansativo ser assistente, auxiliar lá do solicitador. Enfim, as questões colocadas pelo narrador aqui, da personalidade desse jovem, como também da dona Severina, são muito interessantes. Claro, a figura do solicitador, o homem ali da casa, o Borges, talvez caricata, mas não tem problema. Serve de contrapeso para o lirismo, que eu já comentei para vocês, do garoto, e também a gente pode dizer um pouquinho dessa mulher. Que, claro, a gente percebe qual é a reação dela para com esse sentimento do jovem. Sim, em dado momento, o máximo que eu posso dizer a respeito da história, de como ela se desenvolve, é que realmente ela consegue perceber, opa, tem algo estranho com Inácio, o que que é? Depois que ela vai juntando, né, um mais um, ela percebe que ali vai dar muito mais coisas do que apenas o número 2. Mas uma coisa curiosa, quando eu estava lendo o texto, me lembrei de dois contos. Um durante um pouquinho ali a leitura e depois, mas agora eu me lembrei de um segundo conto. É bastante curioso porque essa ambientação do primeiro amor ou da resposta por causa de uma parte feminina realmente me fez sentir a lembrança desses dois contos. Bom, o primeiro vem aqui da leitura do conto, dentro dessa coletânea aqui, que já foi estudo aqui dentro do Imantados de Livros, quando já existia, digamos assim, o projeto Contos do Meio-Dia, mas não tinha o nome. Mas que de fato começou aqui com essa coletânea intitulada Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, no caso do século passado. Bom, aqui dentro tem um conto muito interessante, intitulado, literalmente, Um Braço de Mulher, escrito por Rubem Braga. Bom, eu não vou adiantar para vocês do que se trata a história, mas tem os bracinhos ali presentes também. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei sobre esse texto, também muito instigante. Vale a pena ler o conto com certeza. Se você tiver este volume aqui, você vai realmente conferir que tem tudo a ver as duas histórias. Bacana mesmo. E também tem outro texto que depois eu me lembrei, que é esse daqui da Clarice Lispector. Tirado da coletânea, agora esqueci qual foi a coletânea, cadê? Deixa eu ver aqui no índice, no sumário aliás. Foi no Felicidade Clandestina. E a história era O Primeiro Beijo. Também tem tudo a ver. Com certeza. No caso aqui de O Primeiro Beijo, também é a história de um jovem, obviamente, que tem as suas primeiras emoções amorosas. Uma questão que lembra bastante o que acontece aqui na história. E que vamos combinar uma coisa, né? Claro, o texto do Machado veio muito tempos antes. Ele é de 1870, se eu não me engano. É isso? Deixa eu confirmar aqui, mas acho que é 1870. Cadê? Acho que é isso mesmo. Não, 1885, um pouco mais velho do que eu estava pensando. Mas enfim, eu quero dizer, né? Dá para imaginar um pouco, né, que esses dois autores, tanto a Clarice Lispector quanto o Rubem Braga, talvez, claro, tenham lido esse conto aqui original do Machadão e tenham se inspirado a fazerem as suas versões, claro, né, duas abordagens líricas que vieram do conto do Machadão. Enfim, uma coisa que me veio à cabeça, eu acho que tem tudo a ver, sim, com certeza. Se vocês puderem ver esses dois contos, é bastante interessante. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo justamente links para você poder adquirir esses dois livros através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda aqui no canal. Sempre lembrando, né? Se você utiliza dos links, ajuda o canal de alguma maneira, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Com certeza a Clarice Lispector dispensa apresentações. Mas esse livro aqui, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, é uma boa experiência para você conhecer novos autores brasileiros e, claro, descobrir ótimas histórias por aqui. Ótimo livro mesmo. Enfim, voltando aqui ao texto do Machadão e a história de Inácio. Sim, o dinamismo desse conto é bastante interessante, principalmente por essa pegada lírica, tons de mistério e, principalmente, claro, o final. Como essa história termina, digamos que é sensacional. É daquelas coisas que fazem com que a gente sinta que, caramba, que bela sutileza, como também a gente pode considerar que o final ele tem alguns detalhes que não são explicados para a gente. O narrador ele se omite de responder algumas perguntas.
pois o grande intruso ali dentro daquela família gera uma consequência que você não entende direito por que acontece. Será que é pelos motivos que nós sabemos através do desenvolvimento da história, ou existe uma coisa por fora que ficou também omitida pelo narrador? É uma questão bastante interessante a gente ficar imaginando. Eu acho que o Machadão também aproveitou para deixar alguns pontos a serem preenchidos por cada um dos novos leitores. Isso me pareceu também bastante inteligente da escrita. E também aquela parte deliciosa que a gente percebe que não somos só nós que estamos com coisas faltando em todo esse imbróglio. Na verdade, os personagens também, eles não sabem de todas as verdades. Isso também deixa o texto muito mais instigante. Você percebe que é aquele texto bem redondinho, que o escritor cuidou com carinho, que sabe deixar alguns pontos em destaque de propósito. Sim, um texto muito bem pensado do Machadão. Enfim, obviamente eu me diverti bastante lendo esse conto aqui, principalmente pelas lembranças de dois textos interessantes que eu gostei quando eu fiz a leitura deles, que me vieram à tona assim, de uma maneira bem rápida, simples, direta. E eu gosto sempre quando um conto faz a gente lembrar de outras coisas boas que a gente já leu antes, ou seja, uma amálgama de sensações. Isso, com certeza, os contos oferecem bastante, como também os romances, obviamente. Enfim, gostei, não preciso nem dizer mais outra coisa. Portanto, para uns braços, escrito por Machado de Assis, eu atribuo, fácil fácil, 5 asteriscos. Adorei. Bom, e no próximo vídeo vamos justamente para Clarice Lispector, só que em outra coletânea, A Via Crucis do Corpo, que aliás já estamos finalizando, só faltam mais 3 pequenas histórias para a gente fechar mais um livro aqui dentro do projeto. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!